Início a nossa aula de matemática do quinto ano. Estudaremos a unidade 2, que tem como tema a geometria. E o que é geometria? Geometria é parte da matemática, cujo objeto é o estudo do espaço e das figuras que podem ocupá-lo. Observem aí as imagens desses sólidos. Vamos relembrar: cilindro, cone, cubo, pirâmides, esfera, paralelepípedo e prisma. Esse sólido a gente observa que a gente vê no nosso cotidiano esse formato de coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, um potinho de tinta guache, lembra o cilindro. Uma bolinha de brinquedo, lembra o formato de uma esfera. Essa caixinha de presente, de enfeite da árvore de Natal, lembra o cubo? O batom tem o formato de um cilindro. Essa outra caixa, bem diferente, nós observamos que a base dela tem 6 lados. As duas bases, a gente vai encontrar aqui um prisma de base hexagonal, que mais adiante iremos estudar. As figuras, os sólidos geométricos, eles se diferem das figuras planas. Por quê? As figuras planas são bidimensionais, elas só têm 2 dimensões, que são largura e comprimento. A sua espessura não é tão relevante, não é tão fácil de se calcular, de se observar. Então, nós dizemos que ela só tem 2 dimensões que são mais expressivas. Já os sólidos geométricos, que são as figuras espaciais, nós vamos dizer que elas têm 3 dimensões: largura, comprimento e volume. Eu vou mostrar, por exemplo, essa caixinha que eu tenho aqui na minha mão. Ela tem um formato de um paralelepípedo. É uma forma que a gente encontra diariamente no nosso dia a dia, porque é fácil de manusear, de guardar, de armazenar, de conduzir. E nós temos aqui uma figura espacial, um sólido geométrico. Nós vamos ver que ela tem comprimento, que tem largura, e a gente tem a profundidade do objeto, ou o volume, eu posso dizer assim. Já na figura plana, quando eu desmonto essa caixa, eu tenho uma figura plana. Ela deixou de ser um sólido, agora ela é uma figura plana. Eu não tenho mais o volume, eu tenho sim o comprimento e a largura, mas eu não tenho mais o volume. Quando ela é solidificada, se eu solidifico, eu viro um sólido novamente, eu vou ter as 3 dimensões: largura, comprimento e volume. Deu para entender a diferença? Figuras planas e figuras espaciais. São figuras bidimensionais e figuras tridimensionais. Bi significa 2, tri significa 3. Os sólidos geométricos, eles são chamados de poliedros e não poliedros. Tem 2 categorias. Os poliedros são as figuras que têm suas faces, seus lados achatados, figuras planas. Todas as suas laterais são planas. Já nos poliedros, não. Tem que ter pelo menos uma face que seja arredondada ou curva. Aqui, poliedros, todas as suas faces são planas. Não poliedros têm alguma superfície curva. Ou seja, os não poliedros, eles podem rolar, dependendo do local que você os coloca. E os poliedros já não rolam, porque são achatados, são faces planas, todas as suas laterais. Os poliedros, eles têm 3 elementos fundamentais: faces, arestas e vértices. Vamos observar aqui a figura de um cubo. As faces são as partes amarelas.
Então, são cada lado da figura. Cada lado da figura é chamada de face. Arestas, essas linhas vermelhas, formam aqui as quinas, ou seja, onde se encontram as faces. Cada linha vermelha nós chamamos de aresta. Vértice é o ponto de encontro das arestas, ou posso dizer que são as pontas. Então, o poliedro ele tem esses três elementos: face, aresta e vértice. Ficou fácil de identificar um poliedro? Que tal esse desafio? Qual das figuras abaixo não são poliedros? De acordo com as características que eu acabei de falar, você vai conseguir identificar quais não são poliedros. Ou seja, qual deles não tem vértice, faces e arestas. Esses três elementos. Então, as figuras que não são poliedros são as figuras B, E, H, que mais? J, L e M. Elas não têm todas as partes achatadas. Elas têm alguma parte que seja curva ou arredondada. Já nos poliedros, todas suas faces são planas, todas são achatadas. Deu para compreender? Caso você tenha alguma dúvida, reprise o vídeo e veja novamente. Para você exercitar melhor e fixar o conteúdo, você vai realizar a atividade do seu livro. As páginas são 32, 33 e 34. Nos encontraremos no próximo vídeo para tirar dúvidas e corrigir a sua atividade. Bons estudos!